E aí, pessoal do sexto ano, eu sou o professor Robert. Na aula passada a gente falou bastante sobre misturas homogêneas e heterogêneas. A gente viu diversos conceitos, como por exemplo, o conceito de substância pura, o conceito de mistura homogênea, o conceito de mistura heterogênea, o conceito de fases. Então, gente, são muitos conceitos e para aprender esses conceitos, nada melhor do que praticar um pouco, tá bom? Mas antes de praticar, vale lembrar que a habilidade que importa para a gente nesse conteúdo é o quê? É classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, certo? Vale lembrar que na natureza encontrar substâncias puras é muito difícil, mas na química, na ciência, na verdade, né, a gente vai considerar alguns materiais como substâncias puras, como por exemplo a água, tá bom? Agora, a gente vai brincar um pouco de experimentos ali na bancada, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, tá aqui, preparei algumas substâncias, digamos assim, né? Algumas substâncias para ficar mais claro alguns conceitos que vimos na aula passada. Na aula passada a gente viu, por exemplo, água e óleo. A gente falou bastante sobre essa mistura. Até mais porque é uma mistura que é bastante cobrada em questões. Quando a gente for praticar um pouco nas questões, a gente vai ver que a cada 10 questões vão ter pelo menos 2 questões que vão falar de água e óleo. Isso é bastante comum, tá? Mas pra gente, não adianta nada a gente acertar uma questão sem entender o conteúdo certo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Na aula passada, a gente falou de água e falou de óleo, a mistura de água e óleo. Vamos ver como é que fica se eu misturar a água, um pouquinho de água, com o óleo. A gente viu na imagem que eles não se misturam. Lá no ensino médio, vocês vão ver que é porque um é polar e o outro é apolar, tá? Mas isso daqui não interfere muito pra gente não. Mas, ó, observe aqui, ó. Observe aqui. Nessa parte de baixo, pessoal, claramente a gente consegue enxergar a água. Nessa parte de cima, claramente a gente consegue enxergar o óleo, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, nesse simples caso aqui, a gente tem quantas fases? Professor, eu não lembro o que são fases. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o slide para ver qual que é a definição de fase, para a gente ver quantas fases tem aqui. Pessoal, fase, a gente viu isso na aula passada, mas não custa nada a gente relembrar. Fase é cada porção, tá? Cada pedacinho que apresenta aspecto visual uniforme. Professor, o que é uniforme mesmo? Igual. O uniforme da sua escola, pessoal, isso daí, além de ser uma identificação sua, e todos utilizam o mesmo uniforme. Para quê? Para todos ficarem iguais. Então, quando eu digo que fase é cada porção, ou seja, cada pedacinho que apresenta o aspecto visual igual, certo? Ou seja, uniforme, beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente viu a definição de fase, né? A gente vai voltar para a bancada. Voltando para a bancada, agora a gente viu o seguinte. Professor, embaixo eu consigo ver, visualmente eu consigo ver que essa porção é toda igual. Isso aí tudo, professor, é a água. Então eu tenho quantas fases? Uma. Nessa parte de cima, pessoal, não sei se dá pra ver aqui, ó, aqui deu pra ver perfeito. Nessa parte de cima aqui, ó, tá amarelinho, né, que é o óleo. Então, visualmente, eu consigo enxergar outra fase. Então, nessa mistura aqui, eu tenho quantas fases? Eu tenho 2 fases. Professor, mas qual a importância de estudar isso aqui, fora a nível de questões? Gente, a importância da gente estudar misturas. A gente estuda misturas para quê? Para saber separá-las. Pessoal, 1 litro de óleo
que a gente joga na natureza, assim, joga pelo ralo, aquele 1 litro de óleo, pessoal, ele contamina até 20 mil litros de água. Então é muito importante a gente estudar essa simples mistura aqui, por quê? A fim de separá-las. A fim de separá-las. Um dos próximos assuntos que a gente vai ver, pessoal, é a de separação de misturas. Mas para entender como separar misturas, a gente precisa o quê? Classificar como homogênea e como heterogênea, tá bom? Tá certo? Então eu tenho uma fase e eu tenho duas fases. Então isso daqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Vixe, professor, não lembro da definição de mistura homogênea e mistura heterogênea. Pois vamos voltar lá para o slide, vamos ver direitinho. Mistura homogênea, de uma forma bem simples, é uma mistura que apresenta uma única fase, somente uma fase, visualmente aspecto uniforme, igual, tá? Então, se tem uma fase, mistura homogênea. Se tem duas ou mais fases, a gente chama de mistura heterogênea. Beleza, pessoal? Agora que a gente sabe a definição, a gente vai lá para a bancada ver se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Voltamos. Gente, uma fase, duas fases. Se tem duas fases é o quê? Mistura heterogênea. Então, como a gente viu na aula passada e foi provado aqui, a mistura da água com o óleo forma uma mistura heterogênea. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos misturar aqui. Vamos misturar água com uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Vou aqui mexer um pouquinho. Só não vou beber porque deve estar muito ruim. Pronto. Observe aqui agora, pessoal. Gente, você consegue... Vou colocar aqui. Você consegue diferenciar o que é água e o que é sal? Gente, não dá para diferenciar. Visualmente, eu tenho quantas fases? Eu tenho uma única fase. Então, se eu tenho uma única fase, como que é o nome dessa mistura? O nome dessa mistura aqui, pessoal, é mistura homogênea, tá bom? Tranquilinho demais, né? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar essa água e esse sal aqui e vamos colocar aqui um pouquinho de areia. Aliás, antes disso, vamos fazer o seguinte, professor, qual que é a importância de se estudar a mistura de água com sal, professor? Eu não consigo ver uma importância disso no nosso dia a dia. Pessoal, vocês sabem como é que a gente obtém o sal? A gente obtém o sal a partir da água do mar. O que a gente faz? A gente coloca a água do mar em algumas regiões ali próximas ao mar, né? O sol vai fazer com que aquela água evapore e vai sobrar o quê? Vai sobrar o sal. Professor, como é que a gente sabe disso? Estudando uma mistura de água e sal, né? Então, só com o estudo dessa mistura, a gente conseguiu retirar da natureza uma substância que a gente utiliza demais no nosso dia a dia, que é o sal. Gente, uma curiosidade do sal. O salzinho de cozinha, que pode parecer inofensivo, ele é formado por NaCl. Na é sódio e Cl é cloro, tá? Então, o que forma o sal de cozinha, tirando o iodo, tá? Porque alguns sal de cozinha são iodados. O sal de cozinha é formado pelo sódio e pelo cloro. O sódio, sozinho na natureza, em contato com a água, pessoal, ele vira, digamos assim, uma bombinha. Ele explode. Pessoal, se eu colocasse uma colherzinha de sódio nessa água aqui, a explosão seria suficiente, por exemplo, para quebrar o copo, né? Então, o sódio sozinho, em contato com a água, causa uma explosão. E o cloro, pessoal, o gás cloro, ele é muito tóxico para o ser humano. Infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial,
O cloro foi utilizado principalmente lá na Alemanha para matar alguns milhões de pessoas, tá? E aí é por isso que eu digo a importância de se estudar não só os elementos químicos, tá? Mas a natureza como um todo, tá bom? Então, o sódio, que em contato com a água, ele fica explosivo, e o cloro, que em contato, no caso o gás cloro, tá? Em contato com o nosso organismo, ele é extremamente tóxico e pode levar à morte. Eles dois sozinhos são muito perigosos, mas juntos a gente coloca na nossa salada, certo? Agora vamos lá. Aqui a gente tem a água e o sal, tá bom? Vou colocar um pouquinho de areia. Vou colocar aqui um pouquinho de areia. Pronto. Pessoal, observe esse copo aqui. Aqui você pode observar, deixa eu ver, vou colocar aqui. Aqui não dá para ver muito bem não, mas se você olhar de perto, pessoal, você pode ver que a areia ficou depositada no fundo do copo. E essa parte de cima aqui ficou um pouco de areia misturado com água. Eu consigo ver quantas fases aqui. É porque não dá para ver muito aqui, tá? Mas se você olhar de perto, você consegue ver duas fases. Então, se são duas fases, essa mistura aqui é o quê? Heterogênea. Repete comigo. Heterogênea. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouquinho de óleo e vamos colocar aqui nessa mistura. Pessoal, aqui eu consigo observar quantas fases. Eu consigo ver a areia depositada no fundo, a água com um pouquinho de areia misturada aqui nessa parte do meio, e aqui em cima eu tenho um óleo. Aqui nessa mistura simples eu tenho quantas fases? Eu tenho 3 fases, tá? Eu tenho 3 fases. E se eu tenho 3 fases, como é o nome dessa mistura aqui? Mistura heterogênea, certo? Agora eu vou fazer mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma bolinha de isopor. Coloquei uma bolinha de isopor aqui. O que foi que aconteceu aqui? Eu consigo ver o quê? Eu consigo ver a areia, a água, o óleo e o isopor. Aqui eu consigo ver quantas fases. Eu consigo ver a areia, a água, o óleo e o isopor. São 4 fases. Se tem 2 ou mais fases, a gente chama de quê? De mistura heterogênea, tá bom? Mistura heterogênea. Professor, a gente viu aí um sistema com 2 fases, a gente viu um sistema com 3 fases e a gente viu um sistema com 4 fases. Esse sistema aqui, pessoal, a gente dá uma classificação para eles, tá? E se você não lembra da aula passada, eu vou mostrar para vocês agora no slide essa classificação. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é a classificação que a gente viu na aula passada. Quando a gente tem 2 fases em uma mistura, quando a gente consegue identificar 2 fases, a gente chama o quê? De mistura bifásica. Bifásica. Se a gente tem 3 fases em uma mistura, a gente chama de quê? De mistura trifásica. Se a gente tem 4 ou mais fases, a gente chama de quê? De mistura polifásica, tá bom? Gente, isso aqui é muito importante a nível de questões, então aprendam bastante. Agora a gente vai fazer uma mistura de água. Agora vamos lá. Gente, água é o quê? Água é uma substância pura, certo? Lembrando que essa água aqui, gente, muito provavelmente ela não seja uma substância pura, porque é difícil encontrar na natureza, principalmente porque essa daqui é água de beber. E essa água aqui, gente, a gente vai considerar como uma substância pura, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, antes de falar aliás, depois de afirmar que essa daqui é uma substância que a gente considera pura, é uma substância simples ou uma substância composta? Pessoal, a gente viu na aula passada que uma substância simples é uma substância formada por um único elemento químico. Exemplo, o ar que as nossas células utilizam para a respiração celular, que é o gás oxigênio,
tá? O gás e o oxigênio são formados por 2 átomos de oxigênio, tá? Isso daí a gente chama de substância pura. Agora, a substância composta é aquela composta por 2 ou mais átomos, tá bom? No caso da nossa preciosa água, ela é formada por 2 elementos químicos. O hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio, ligados a um átomo de oxigênio, certo? Outro exemplo aí, pessoal, é o sal. Eu acabei de falar para vocês que o sal é o cloreto de sódio, que é o elemento químico cloro, junto com o elemento químico sódio, que separados são muito perigosos para o ser humano, mas que juntos a gente tempera a nossa salada, tá? Então, nesse caso aqui, o caso do sal, o sal ele é uma substância pura, só que é uma substância pura composta, nesse caso aqui de 2 elementos, tá? No caso do nosso açúcar, pessoal, o açúcar ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma moléculazinha de carbono, de açúcar tem 6 átomos de carbono ligados a 12 átomos de hidrogênio que estão ligados a 6 átomos de oxigênio, tá? Então, no caso do nosso açúcar, ele é uma substância pura, tá? Aqui só tem a substância pura açúcar, não tá misturado com nenhum outro. Mas é uma substância pura composta. Por quê? Porque é formado de 2 ou mais, no caso do açúcar, de 3 elementos químicos. Beleza? Tranquilo, né? Agora aqui a gente tem a nossa querida água. Pessoal, acredito que vocês já tenham visto aí na casa de vocês, ou conhecem alguém que passou por essa situação, né? Que geralmente quando uma pessoa tem problemas gastrointestinais, ela utiliza, para se recuperar, ela utiliza o quê? O soro, chamado soro fisiológico. Gente, o soro fisiológico, ele é muito importante, porque após, por exemplo, uma pessoa ter problemas gastrointestinais, a pessoa ela ficou desidratada, ela perdeu muita água. Então, o soro fisiológico, pessoal, ele é muito importante, inclusive pode salvar vidas, porque ele vai repor a água que o nosso organismo perdeu e principalmente os sais minerais, tá? Principalmente não, né? Porque tanto a água quanto os sais minerais são bastante importantes. E aí, como é que você vai fazer para colocar aí na sua casa, fazer o soro fisiológico na sua casa? Gente, geralmente em unidades básicas de saúde, você tem uma colherzinha medidora, tá bom? Que aí é até melhor para você fazer o soro fisiológico em casa. Mas, como a gente não tem, a gente vai fazer aqui só visualmente. Vamos imaginar que aqui tenha 100 ml de água. Vou botar mais um pouquinho aqui. Vamos imaginar que aqui tenha 100 ml de água. Quando tiver 100 ml de água, a gente vai botar o quê? 0,9 gramas de sal, que dá mais ou menos uma colher daquelas colheres de chá de sal, tá bom? Então, a gente vai misturar aqui um pouquinho. Acredito que 0,9 seja mais ou menos isso. No açúcar, pessoal, a gente vai fazer 2 colheres cheias, não tão cheias, tá? 2 colheres de quê? 2 colheres de açúcar. Tá aqui mais um tiquinho, pronto. Aqui, gente, eu misturei quantas substâncias? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui também pode ser cobrado em questões. Aqui, pessoal, eu misturei 3 substâncias. Eu misturei a substância pura água, com a substância pura sal, com a substância pura açúcar, formando como o próprio nome diz, uma mistura. Agora que eu já sei que é uma mistura, eu tenho que classificar ela como homogênea ou heterogênea, tá bom? Observe aqui. Aqui, pessoal, você consegue identificar aqui onde que está a água, onde que está o sal e onde que está o açúcar? Não, você não consegue. E não consegue, gente, nem a nível microscópico. Tá, na verdade você consegue, mas a gente não vai se importar com isso agora não. Gente, visualmente eu não consigo saber onde que está a água, onde que está o sal, onde que está o açúcar. Todos estão dissolvidos nessa mistura aqui. Então, se eu só consigo ver uma única fase, essa mistura aqui é o quê? Homogênea essa mistura aqui é o quê?
é homogênea, beleza? Essa mistura é uma mistura homogênea. Agora, vocês lembram que eu falei na aula passada que quando você tem um sólido ou até mesmo um líquido, né? Que você mistura esse líquido, você forma a chamada solução e que essa solução é composta por um solvente e por um soluto. Vocês lembram disso? Pois bem, vocês conseguem saber nessa mistura quem que é o solvente e quem que é o soluto? Se você não consegue, não se preocupe, porque a gente vai voltar para o slide e a gente vai relembrar o que é solvente e o que é soluto. Vamos lá. Naquele caso ali, a gente tinha o sal e o açúcar que foram dissolvidos. Eles foram dissolvidos pela água. Aquilo que é dissolvido, a gente chama de soluto. E aquilo que dissolve, a gente chama de solvente. Vale lembrar, pessoal, que a água é considerado um solvente universal. Ela consegue dissolver uma imensa parte dos materiais que a gente conhece, tá bom? E aí você tem aqui o solvente, que é a água. No caso lá da nossa mistura, o soluto foi o sal e o açúcar, tá bom? O sal e o açúcar. Gente, isso é muito importante e muito cobrado a nível de questões, beleza? Deu para entender? Agora vamos voltar lá. Vamos voltar para a bancada. Pessoal, vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que a água é o solvente universal? Ela consegue dissolver grande parte dos materiais que a gente conhece, como por exemplo, o sal, o açúcar, né? O álcool também. Eu vou colocar até um pouquinho de álcool aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de álcool. Tá dando para ver eu colocando aqui, né? Pessoal, você consegue ver, você consegue diferenciar aqui o que é água, o que é sal, o que é álcool e o que é açúcar? Você não consegue, tá? Você consegue ver uma única fase. Se tem uma única fase, é homogênea, tá? Mas o importante é que a água, ela consegue dissolver até mesmo o álcool, tá bom? Até mesmo o álcool. Só que tem um limite, tá bom? A água, gente, se eu colocar todo esse sal aqui na água, ela não vai conseguir dissolver todo esse sal. Ela tem um limite. Quer ver? Vou colocar esse sal todinho. Ixi, Maria. Pronto. Coloquei o sal todinho. Eu vou só esperar acalmar um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente vai aqui conversando. Pessoal, seguinte, aqui não dá para ver muito, mas vocês vão fazer isso em casa, tá? Inclusive, vamos fechar aqui um acordo legal. Os professores de vocês vão passar alguns experimentos para vocês fazerem em casa. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão filmar. Caso vocês gostem, vocês enviam para os seus professores, ou melhor, vocês podem postar, por exemplo, no Instagram e podem marcar a Prefeitura Municipal de Teresina, vocês podem marcar a SEMEC e também podem me marcar. Para quem não sabe, o meu Instagram é prof.robertk, beleza? Então vocês podem fazer isso daí para a gente dar uma agitada nas redes sociais, beleza? Agora vamos lá, agora que deu para dar uma descansada, não sei se dá para ver, gente, mas aqui, ó, daqui para cá você tem água, açúcar, sal e álcool. Nessa partezinha de baixo aqui, pessoal, a gente tem somente o sal. Eu consigo visualmente perceber que aqui tem uma fase e aqui tem duas fases. Então aqui é um sistema com duas fases. Então se tem duas fases, a gente chama de mistura heterogênea. Mais especificamente, a gente chama de mistura bifásica, certo? Então a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses simples experimentos aqui. Espero que vocês façam em casa também, certo? Se fizerem, gostarem, vocês podem postar, marcar a Prefeitura Municipal de Teresina, marcar a SEMEC e me marcar também, certo? Fiquem bem e até a próxima.